Olá, este é o Desembrulhando Comunicação Não Violenta. E apareceu uma coisa aqui perguntando se eu estou consciente. Pronto. Consentimento é uma coisa importante para gente. E este é o Desembrulhando Comunicação Não Violenta novamente. Eu sou a Letícia Penteado. Estou muito contente de estar aqui. Faz tempo que a gente não grava podcast, mas toda vez que a gente grava é uma delícia. Então, estou contente. Dani Toigo, como está você? Também chegando contente de rever vocês e de a gente poder falar sobre esse tema que é calo no nosso sapato. Pedra, pedra. Eu estou contente também. E é isso. Acho que a gente vai falar um pouco hoje de um nível hard, muito difícil da CNV. Fala aí, Letícia, um pouco da proposta de Então. hoje. Só lembrando que hoje a gente está desfalcado, o Dani Rafael Junqueira não está presente. Então, estamos só nós três, mas a gente resolveu falar sobre esse tema a pedido da Francine, do Rio de Janeiro. Não lembro do sobrenome da Francine, desculpa, Francine, mas é para você, tá bom? Que ela pediu para a gente falar sobre o nível hard da comunicação não violenta, que é pai, mãe e as pessoas ao nosso redor. Né? A gente chama de nível hard por quê? Porque é mais fácil a gente conseguir olhar com empatia no meio de uma treta para uma pessoa que a gente nunca viu na vida, do que a gente olhar com empatia para as pessoas que nos conhecem desde o dia que a gente nasceu. Né? E aí, por que, me pergunta, por que é tão difícil? Né? Quando eu escuto a minha mãe em casa falar que vacina é um absurdo, ninguém devia ser obrigado a tomar vacina, porque vacina não sei o que lá, tipo, eu surto, né? E quando eu escuto uma pessoa X falando isso, eu fico de boa, porque eu entendo que ela quer escolha, autonomia, e ela quer entender o que está acontecendo. Por que eu não consigo ter essa compreensão, né? Acho que não é com a mãe dela, enfim, mas com essas pessoas que estão ao meu redor, que vivem no meu dia a dia, etc. E, enfim, eu acho que tem muito a ver com o fato de que a gente tem hábitos de relação mais bem estabelecidos com as pessoas que a gente conhece há mais tempo. Então, é querer ter sulcos, assim, né, na terra. Então, você vê que a chuva, ela vai escorregando, a erosão, né, da chuva, a erosão pluvial, ela vai cavando cada vez mais fundo aquelas ranhuras que ela faz na terra, porque é por onde ela já está acostumada a passar, né? E aí, quando você vai tentar olhar para a pessoa de outra forma, se vulnerabilizar no meio da treta, você está tentando criar uma coisa, um caminho novo, né? E é mais difícil, tem mais resistência ali, tem mais coisa já construída naquele sentido, é como se a gente já tivesse um script combinado, né? Então eu vou entrar na sala e aí você vai falar onde é que você estava, e eu vou dizer que eu estava na rua, aí você vai dizer que eu devia estar fazendo tal coisa, aí eu vou dizer que eu não queria fazer tal coisa, e é como se a gente tivesse isso combinado, porque é a mesma briga que a gente tem há 20 anos. Então, esse é um exemplo de coisas, né? Enfim, isso foi só a introdução do tema. Dani e Igor, elaborem. Eu estava te escutando ler, eu estava pensando que o Ike Lassiter, ele fala, né, que os níveis para a gente praticar CNV, do mais fácil para o mais difícil. Mais fácil com pessoas desconhecidas. Segundo, que é ali no meio do caminho, é no corporativo, né, porque são pessoas com quem a gente, eu acho que está numa relação com mais coisas envolvidas. Eu faço uma relação disso, né, que com desconhecido, como se eu não tivesse eu não tenho muito a perder, talvez, né? Lógico que sempre tem necessidades ali que estão envolvendo isso, né? Segurança, valorização, reconhecimento, tem um monte de coisa que está ali com um desconhecido também, mas, por exemplo, eu quando quero treinar minha CNV, vou para os grupos de WhatsApp que tem um monte de gente que eu não conheço. Eu acho uma ótima oportunidade. Então eu fico lá, né? Agora faz um tempo que eu estou sem energia para isso, porque vamos combinar que o nosso país está no nível hard o tempo inteiro. Então tem um monte de discursos comigo, né? E com as pessoas da minha família que são internos e às vezes são externos e que estão me pegando muita energia para eu ir brincar de treinar CNV no grupo do WhatsApp, né? Então eu estou me poupando dessa por enquanto. Mas quando eu estou mais inteirona, assim, é uma boa prática.
né, com um grupo de um monte de vizinhos e tudo mais, a gente está ali mais distante, talvez a gente não se importe tanto com essas pessoas, a gente não viveu coisas com essas pessoas, né? Aí o segundo é o corporativo, né? Que ele fala, que daí tem mais coisas envolvidas. E o mais difícil são com essas pessoas com quem a gente tem mais intimidade. Então, sim, pai, mãe, irmão, né, filho, mas também o nosso companheiro ou companheira de vida. E aí tem um monte de coisa ali dentro dessas escolhas que a gente faz, que eu acho interessante isso, né? Que às vezes as coisas que mais nos atraíram lá no começo, que fizeram a gente ficar muito apaixonado, depois é o que dá mais treta, porque são as nossas diferenças maiores. Então, para mim faz muito sentido, assim, que quando eu estou numa situação que talvez com o pai do Igor ia pegar, assim, eu ia pensar algumas coisas a respeito, talvez, da opinião dele sobre o que a gente está vivendo no Brasil, né? Mas quando é o meu pai, primeiro que ele se autoriza a gritar comigo e a me chamar de louca, né? Tipo isso. E me mandar para Venezuela também, que ele gosta muito, é uma das falas preferidas de ultimamente. Mas quando é uma outra pessoa, parece que tem menos coisas ali, menos bagagem, menos gatilhos nossos que são acionados. E quando é família da gente, vem uma onda assim muito forte. Então, no primeiro momento era isso. Para mim, escutando vocês duas, veio muito aquela imagem que acho que a Dani Toigo trouxe em um dos primeiros episódios, se não o primeiro, que era essa de abrir o caminho no meio da floresta com um facão. E é bem isso para mim a prática da CNV, é realmente refazer um caminho de conversa e de olhar para outra pessoa de um lugar completamente novo. E isso é mais fácil, justamente como vocês falaram, com uma pessoa que eu nunca vi, né? Porque eu já não tenho esses hábitos, esses caminhos já bem estabelecidos, né? E eu acho que isso é um aspecto importante. Um outro aspecto importante que eu vejo que torna mais difícil a gente fazer essa prática com pessoas mais próximas é justamente o grau de vulnerabilidade em que a gente se coloca para conseguir conexão. Né? Eu percebo que eu consigo mais conexão quanto mais vulnerável eu me coloco na troca. Justamente porque se eu não me coloco vulnerável, fica aquela coisa assim de... É como se fosse uma aposta, né? Se eu não coloco tudo dentro, a pessoa também não vai colocar tudo dentro. Ela vai perceber... E isso é uma coisa muito sutil, porque fica além das palavras. E a gente entra naquela coisa que é mais profunda e avançada da CNV, que é justamente essa coisa que acontece por baixo das palavras, que a gente sente que é uma coisa de vibe, de sintonia, né? E parece para mim que é isso. E isso eu vejo muito com as crianças, né? É sempre aquela tentação. A tentação primeira, quando eu comecei a praticar CNV em relação às crianças, era tipo, vou lá dar uma empatia para ver se agora o negócio se ajusta daquele jeito que eu quero, né? E, parece que elas captam assim de um jeito que a coisa não entra, né? Então, se eu não me coloco inteiramente vulnerável naquela troca, eu dificilmente vou conseguir a profundidade de conexão que eu quero às vezes, né? Eu volto naquele exemplo que eu dei do cara no clube, né? Que foi um ponto que eu me coloquei bem vulnerável ali e aí consegui descobrir uma coisa legal, a gente se conectou, né? Mas talvez se eu não tivesse me colocado com aquele nível de vulnerabilidade, talvez ficasse alguma coisa bloqueada, né? Então acho que é isso. E o problema todo é que o quê? Essas relações próximas que a gente construiu desde a infância, elas estão permeadas muitas vezes por muita dor, por muita desconexão. E aí eu me colocar dentro dessa troca com esse nível extremo de vulnerabilidade, eu estou me arriscando a tomar, né, uma pancada forte e ser difícil ter que lidar com aquela dor, com aquele muro, né, com aquela pancada 200 por hora, né? Então
Eu acho que é isso também que dificulta, né? E entra, acho que numa coisa que a gente vai falar mais para frente aí, que é essa do apoio, né? Da gente conseguir ter apoio suficiente para poder, às vezes, entrar numa conversa difícil, né? Oi, Igor, que... Gente, eu vou falar para vocês aqui, para quem está escutando a gente, com licença, eu acho estranho a gente deixar nossos microfones desligados. Vamos tentar interagir, assim, para dar uma... Tá bom. Vamos tentar? Tranquilo. É um Pode ser, pedido. mas eu fico com medo que algum cachorro lata e interfira no som de quem está falando. É uma bosta. Mas eu queria. Aqui, por exemplo, tem cachorro latindo. Mas Tá. para mim tá Vamos de boa, experimentar, vamos experimentar. Porque parece muito para mim que às vezes a gente fica sozinho, mas enfim. Eu queria falar uma coisa que veio quando estava te escutando, Igor. Que daí quando você fala disso, que são relações que estão às vezes muito atravessadas, não foi essa palavra que você usou, mas atravessadas por dor, né? E aí eu fico pensando, me veio na hora que tem coisas que parece que eu tô vivendo com essas pessoas que me levam, né? Então, com pai, com mãe, com irmão. E aconteceu recentemente uma outra situação que eu fiquei... Foi tão claro que eu fui naquela hora, entrou um gatilho que eu fui para aquela situação que foi trauma para mim na infância. Eu adulta, acho que vou dar o exemplo. Quando eu era criança, estou olhando para isso porque é necessidade de aceitação, de pertencimento e tal, né? De vez em quando ela vem, assim, quando a gente está com alguma questão aí mais viva. E isso estava sendo olhado para mim há cerca de um mês, mais ou menos. E em terapia, lembrei de uma situação onde eu tinha chegado numa cidade nova. E era quarto ano que eu estava, quinto ano. E eu fui me aproximar de duas meninas no intervalo da escola, no recreio, né? E essas duas meninas, eu fiz uma pergunta boba, assim, foi puxar um assunto. Estava chegando na cidade, enfim, não conhecia nada, e eu fiquei toda felizinha, assim, me aproximei e falei, ai, onde que vocês moram? E as duas estavam de bracinho, assim, bem panelinha de criança, né? Aí uma olhou para mim e falou assim, moro perto da piscina, e olhou para outra e falou, tipo, me esnobou um pouco, e a outra respondeu também, e as duas saíram. E isso foi uma situação de muita dor para mim, teve um monte de desdobramento. E esses tempos eu fui falar com duas crianças da idade da minha filha, e uma delas é colega, elas não se conhecem, né? É num lugar onde eu corro, lá que eu encontrei essa filha de uma outra pessoa, e eu mencionei, falei, a Camila, gostaria de conhecer você, será que eu trago, né, ela aqui, para essas duas meninas de 10 anos? E eu acho, olhando depois, minha adulta olhando para isso, eu tenho a impressão de que elas ficaram tímidas. E elas me deram uma resposta meio evasiva e deram uma risadinha, assim, e na hora exata eu fui arremessada para aquela situação do meu quinto. Gente, que coisa doida! Pelo menos você enxergou isso acontecendo, né? Às vezes Tive consciência total do que chegou para mim, até porque estava muito no meu radar essa situação. Na hora eu fiquei angustiada, fiquei com vergonha de ter feito a pergunta. Pensa, gente, uma mulher adulta ficando com vergonha de ter feito uma coisa, de falar para as duas meninas, porque eu tive muita certeza. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu tenho a sensação de que em algumas interações que a gente não tem consciência, mas a gente é catapultado para uma situação de trauma antigo. Onde talvez a gente levou uma chamada, onde a gente foi, de alguma maneira, se sentiu, né, nessas relações mais íntimas, não sentiu valorizado, né, sentiu de algum jeito um desprezo, sentiu dor, exatamente, sentiu dor. E aí, para mim, é muito difícil. Eu consigo lidar com várias coisas, mas quando essas pessoas bem próximas tocam desse jeito, né? E isso me bate desse jeito,
acabou toda a CNV. Eu falo que a minha CNV se atira do 12º andar. Né? Tipo isso. Nossa, que difícil. Mas e é lógico, isso que você fala ilustra bem, porque as pessoas com quem a gente mais convive são pessoas com quem a gente tem mais memória de dor. Que quanto mais a gente convive, mais conflito a gente tem. Tanto é que a pessoa com quem a gente tem mais conflito é a gente mesma. Total. A pessoa que tá com a gente, tipo, o tempo inteiro. Então, certeza, o nível hard é o nosso, é a gente com a gente. A real é essa. A pessoa com quem é mais difícil empatizar é com quem? Você. Né? E é por isso que a gente fala, começa trabalhando com você, olha para você, o que você está sentindo, o que você está precisando. Porque a partir desse momento, quando você realmente consegue trabalhar isso, você começa a olhar para quem está lá fora de um outro jeito. É inevitável, realmente, né? Então, mas é uma coisa progressiva, não é que eu vou me amar e aí eu começo... É uma coisa que vai acontecendo aos poucos, você consegue se humanizar e aí você vai humanizando outras pessoas também, tipo assim, seu olhar, né? O seu olhar para você. Mas tem a ver com a parada que essa consciência, né, de CNV, essa consciência da humanidade, que é que nem a posição do joelho nas artes marciais, ou na dança, ou quando você vai andar de skate, ou quando você vai surfar. Você não fica com o seu joelho duro, você fica com ele molinho para você dar conta dos molejos, da sacudidela, né? Você está no ônibus, quando você está no metrô, você não fica com o seu joelho travado, porque aí se freia, o que acontece? Você dá aquela, né? Agora, se você tenta o tempo inteiro praticar, tá com o seu joelho flexível e solto, o que acontece? De repente dá umas travadas, você pode até dar aquela balançada, mas você... A pessoa passa e fala, pô, você ainda não foi no seu quê? Você dá aquela... E você percebe, não é comigo, tem alguma coisa acontecendo dentro desse ser humano. E você pode até falar, eu não gosto quando você fala assim comigo. Mas já não chega no lugar de eu fiz alguma coisa errada, ou essa pessoa tem algo de errado com ela, porque você tá com o seu joelho molinho. Várias vezes a gente vai parar vacilando, isso é natural, né? Quanto mais difícil tá o nosso dia, mais duro fica o nosso joelho, vamos dizer assim. E por aí vai. Perfeito. Acho que eu quero anotar isso. E eu gosto da imagem porque tem a ver com uma rigidez, né? Essa coisa da rigidez. Eu acho que muito a CNV, essa consciência, traz muito um molejo, uma flexibilidade. E ela não vai estar sempre lá, né? Mas é uma prática, é a prática de lembrar de ficar molinho, de receber, deitar, girar com o movimento, né? Mas sobre as pessoas mais próximas, pai e mãe ao nível hard do hard, né? Fora a gente mesmo, para mim parece porque é tão difícil a gente humanizar o nosso pai e a nossa mãe, né? Há umas 2 semanas eu tive uma vivência de Fórum TAG, Fórum Brasil, Círculo de Confiança, é um tipo de... É um processo circular especial, e a gente resolveu falar sobre mães, porque estava perto do Dia das Mães, não sei o quê. E aí, acho que eu comentei isso com você já, Dani, ou não? Que me tocou muito, de repente o pessoal falou assim... Pensa, o que vem para você quando você fala a palavra mãe, né? E para mim vem imediatamente o guarda-roupa da minha mãe, onde eu me escondia. Quando eu era criança. Eu gostava, sabe? Eu entrava ali, é o útero, né? Qualquer psicanalista, é o sonho de qualquer psicanalista, olha que fácil, né? Você se enfia num lugar quentinho, apertadinho, com o cheiro de sua mãe. Escuro. Né? Escuro. Eu lembro que eu segurava nos cintos, assim, tipo um monte de coisa pendurada, eu puxava, assim, porque era difícil fechar. Eu ficava... E naquela hora que me veio aquele cheiro da minha mãe, que eu não abraço faz 1 ano, me veio muito claro, de repente me instalou, que quando a minha filha nasceu e eu virei mãe, a minha mãe estava lá. Ela não estava junto comigo na hora que eu pari, porque eu não teria conseguido parir com ela. Minha mãe, eu tenho aquela coisa, minha mãe, entre muitas coisas, ela não consegue lidar comigo sofrendo e chorando. Então, assim, né? Mas na hora que eu cheguei em casa e eu tive pré-eclâmpsia, né? Teve risco, por isso que foi no hospital, inclusive, e tudo mais, mas eu estava muito assustada. E eu não sei como é que é para outras mulheres, mas a maioria das pessoas com quem eu falei, quando vira mãe, é isso. É um puta coice. É uma coisa enorme. É uma coisa, assim, avassaladora. O seu mundo vira de ponta cabeça, de dentro para fora, do lado do avesso, chacoalhado,
e você não tem tempo de se recompor e tem uma pessoa que está ali, meu, e que agora é isso aí. Tipo, ela não, é uma pessoa que vai estar sempre ali, e que mesmo que ela não esteja, você vai querer que ela esteja, e você não tem como botar ela de volta dentro da sua barriga, onde ela está perfeitamente segura. Tipo, ela está lá fora, e é uma pessoa que não consegue nem mexer a própria cabeça sozinha. É desesperador, é desesperador. E a minha mãe estava lá, ela estava lá para segurar a minha mão, ela estava lá, ela estava lá. E foi aí que eu me dei conta que a minha mãe não teve isso. Eu sempre soube que a mãe da minha mãe morreu quando a minha mãe tinha, sei lá, 18 anos, muito nova. Eu sempre soube isso, racionalmente eu sempre soube isso. Mas foi só naquele momento que eu me dei conta da profundidade dessa dor. Do que isso quer dizer, sabe? De que a minha mãe virou mãe, sem ter a mãe dela para dar um abraço, para dizer que vai ficar tudo bem, para dizer que é assim mesmo, para dizer que é isso aí, você tá mandando bem, tá tudo certo, é difícil mesmo, sabe? Para fazer comida para mim, para me ajudar a esquentar a água, sabe? E a minha mãe, ela é excepcional nesse aspecto, porque eu fiz tantas coisas diferentes, tantas escolhas diferentes das escolhas que ela fez, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer muitas escolhas diferentes, e mesmo assim, tipo, eu nunca escutei eu te falei quando dava alguma merda, nunca, sabe? Nunca, enfim, minha mãe é fantástica nesse aspecto. E muito apoio, sempre. Então, acho que tudo isso para dizer o quê? Eu vivi com a minha mãe, tipo, sabendo que a minha mãe já não tinha a mãe dela por perto por 40 anos. E foi só com 40 anos que eu entendi o que isso queria dizer para ela. Que eu entendi, sabe, a profundidade. Então, quer dizer, a gente, lógico que eu vejo a minha mãe como pessoa, eu entendo que ela é uma mulher, eu entendo, sabe, todas essas coisas, mas o nível de humanidade, parece que mãe e pai, eles nunca vão ter realmente esse lugar de ser humano igual aos outros pra gente. Eles vão sempre ser mãe e pai. Tanto é que, assim, e eu como mãe vejo isso, né? Como é difícil ser mãe, porque você vai falar uma besteira sem pensar e você não é qualquer pessoa. Essa pessoa pequena que está te ouvindo vai se lembrar dessa besteira daqui a 50 anos e vai ser a besteira, sabe? Que doeu. E aí, assim, né? Tem uma hora que você vai falar, ai, foda-se, é isso aí mesmo, não tem jeito, né? Tem hora que a gente fica meio dura, né? O que eu falo agora e tal, mas é isso aí. Só que é por isso que é tão pesado a gente ter essas conversas significativas com essas pessoas que são as pessoas que colocaram a gente no mundo, né? Porque eles têm um lugar diferente, quer a gente queira, quer não. Mesmo os pais e mães que a gente diz, não é meu pai, não é minha mãe, não reconheço. Eles têm um lugar, meu, e isso tem a ver com o jeito que a nossa cabeça funciona no nosso inconsciente, né? E, enfim, é complicado isso. E ter consciência disso ajuda a gente, às vezes, a lembrar que é só uma pessoa, né? E tentar ter esse espaço de vulnerabilidade para eles também. Isso me remete um pouco àquilo que você estava falando um pouco antes sobre autoconexão, né? Como todo esse processo da CNV para a gente começa com esse trabalho interno, para a gente conseguir a abertura para fora, né? E como é justamente nesse processo de autoconexão que eu tomo muito contato com coisas, principalmente julgamentos meus, auto-julgamentos, né? Que vem justamente da... Aí, riscos de microfone aberto. Palmas antipernilongos. Mas, enfim... E como uma vez num curso que eu estava fazendo, a gente estava conversando sobre que necessidade que o auto-julgamento atende, né? Porque dentro da CNV a gente sempre vai atrás das necessidades, né? E aí aquela historinha, né, de que toda ação humana tem uma necessidade por trás, enfim. Então, o meu auto-julgamento, mesmo aqueles inconscientes, aqueles que brotam, aqueles que surgem assim, eles
A hipótese é que eles estão tentando atender alguma necessidade, né? E a gente foi conversando e foram surgindo várias, né? Relacionadas, às vezes, à própria questão. Então, por exemplo, o auto-julgamento deu que não consigo acordar cedo. Eu queria eficiência, eu queria movimento, eu queria evolução, enfim, por aí vai. Acordar cedo é um tema difícil para mim. Só que aí a gente foi chegando e me veio assim uma parada que um cara falou assim: nossa, mas é gozado, porque tem alguns auto-julgamentos que parece que são a minha mãe falando, ou meu pai, ou uma professor, né? Enfim. E aí me veio muito isso, como talvez não seja uma coisa também de lealdade, né? É um jeito, às vezes, de eu me manter conectado com essa pessoa importante, às vezes eu estar apegado a esse auto-julgamento, por exemplo, né? E como são os jeitos que a gente, às vezes, tenta manter essa conexão que é tão forte, né? Com essas pessoas que geraram a gente, ou mesmo com pessoas mesmo que as pessoas que geraram a gente não conviveram, mas essas pessoas que conviveram e criaram a gente. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente racionalmente deteste a pessoa. Isso, é um jeito, parece que inconsciente dessa conexão se manter, porque ela em algum momento da minha vida foi tão importante para a minha sobrevivência. Né? Isso que a Letícia falou, da vulnerabilidade quando você olha uma criança recém-nascida. Sem o cuidado, ela não vai. Tem que ter alguém cuidando. Né? E claro que no meio desse cuidado vai vir muita dor, podia ser muito diferente. Né? Mas é aquilo. E como é difícil essa humanização, justamente por quê? Porque além de pertencimento, segurança e sobrevivência, a gente tem essa necessidade profunda de amor, de carinho, de acolhimento, de ser recebido como eu sou, né? E como seria mais fácil se isso viesse espontaneamente, né? Mas é aquilo, são pessoas, assim como às vezes é difícil para mim ter acolhimento e respeito até para uma coisa que para mim é muito difícil, absurda e impensável. Às vezes para as outras pessoas também seja difícil, né, essa abertura e a gente percebe quanto menos apoio a gente tem para fazer esse processo e quanto menos autoconsciência e autoconexão eu tenho, mais difícil vai ser de eu conseguir essa abertura para fora, né? Então parece que fica um beco sem saída mesmo, né? Como que a gente consegue se conectar e atravessar esse paredão de dor e de coisas que parece que é um tsunami que vem, né? E eu quero nadar além disso para chegar num ponto mais tranquilo. E é difícil. E acho que são essas conexões. Quando a gente se autoconecta, a gente vai tomando consciência disso e percebendo que também tem uma dor em deixar essa lealdade de lado e às vezes escolher um outro caminho enfim, e olhar para o luto que é talvez ter uma desconexão e que talvez, enfim, a gente não consiga se conectar bem, mas para mim, para o meu sentido, para o meu caminho, é melhor para mim talvez deixar essa lealdade um pouco de lado, enfim, né? Então, são questões, eu acho, que permeiam isso tudo. Né? Você sabe que isso me levou a lembrar de uma treinadora que chama Angela Walkley, que veio para o Brasil um ano retrasado e que deu foi uma jornada relacionada à autenticidade. E aí, quando você fala dessas vozes, né, que a pessoa fala, mas parece que é a voz da minha mãe. E eu acho que tem muitas vozes que são estruturantes da nossa infância e adolescência, né, que são esses julgadores, né? Então, voltando para o auto-julgamento aí, que é forte, e aí você fala dessa lealdade, né? Então, como foram vozes e conceitos
que nos formaram, nos constituíram, né? E que muitas vezes até nos afastam daquilo que é a nossa essência, mas que foi assim que a gente aprendeu. Então, ela faz um paralelo disso com a nossa autenticidade. Então, quando tem uma voz que diz o que eu não posso, o que eu não devo, foi muito forte para mim essa vivência, sabe? Que a gente separava essas vozes todas. E qual é a voz, de certa forma, mais recente e mais autêntica? A que pode olhar com muita franqueza mesmo, porque a gente realmente quer fazer, e não porque alguém disse que a gente tem que fazer, porque é certo, porque é errado não fazer, porque não é educado, porque não é adequado para uma mulher, ou porque a gente precisa ir visitar a família, sabe esse monte de norma que a CNV convida a gente a realmente checar o quanto isso nos atende, que eu atendo, que necessidade eu atendo quando eu vou todo final de semana num lugar ver uma família que eu não quero ver, que eu não quero estar, que talvez eu queira de vez em quando ver e de vez em quando descansar no final de semana, não ver ninguém ficar todo final de semana de pijama, mas que tem uma voz que diz, ai gente, que demais isso. Quem não está no YouTube tem uma gata participando, gata ou gato, não sei, participando do nosso podcast. Então, que essas vozes, elas vêm como sendo coisas que foram estruturando a gente, e esse exercício da gente buscar do que cada uma delas está falando para a gente, né? O que é importante ali? Então, quando eu falo que, apesar de não gostar, eu vou todo final de semana, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Não é uma coisa real, mas eu vou num lugar que eu não quero ir, ou não quero ir todo final de semana, quero ir de vez em quando eu quero. E quando eu vou, eu estou descuidando de algumas coisas que são importantes para mim, mas eu também estou atendendo a outras necessidades. Então, de que jeito a gente pode olhar para isso e talvez até equilibrar, né? Então, quando me vem essa tua fala da lealdade, é isso, né? Quanto a gente pode estar equilibrando, eu acho. Não se deixando tão de lado, porque tem gente que vive só cumprindo demanda externa do que o mundo diz, do que tinha que ser, do que é educado, do que é de como tem que se vestir, já que você tem a profissão tal. Gente, tem tanta escravidão que o sistema que a gente vive, né? Propõe, impõe, sei lá qual é a palavra melhor. E por isso que eu acho que é tão radicalmente diferente a gente pensar. O convite que a CNV convida a gente é olhar para isso e tentar entender, o que me serve desse caldo todo, né? Eu vou querer tudo isso ou eu vou poder fazer algumas escolhas aqui mais conscientes? Então, porque daí também tem uma outra energia quando eu faço essas escolhas assim. Então, quando você fala dessa lealdade, dessas vozes que estruturam a gente também, eu acho que muitos dos conflitos internos e até externos vêm quando a gente empurra com a barriga, assim. Por isso que a consciência sobre tudo isso, para mim, é valiosa. Até para quando eu vou para uma conversa, ter mais clareza sobre isso, estar mais nítido, eu posso me comunicar a partir de outro lugar, do que acusar o outro, ou dizer que está todo mundo errado, e a partir do que realmente me conecta, né, com aquilo. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, eu viajei muito. Para mim fez esse sentido, tipo assim, de buscar o que está... Eu entendi que você está falando nesse sentido, assim, dos pilotos automáticos, né? De que a gente se submete para ser aceito, ou para não perder amor, ou aprovação, ou pertencimento. E, na verdade, isso nem é uma coisa que a gente faz conscientemente, né? Que a gente só... E como é poderoso parar e falar, não, mas espera, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou tentando atender com isso? E será que não tem outra forma que atenda as minhas necessidades essas e mais as outras que não estão sendo atendidas quando eu faço isso? Até para ser mais leve, né? Até para ser mais leve, porque às vezes isso é tão pesado. Uhum. Exatamente, acho que esse lugar de leveza e de deliberação, de escolha, que eu acho que é muito potente, sabe? A gente tem coisas que a gente não escolhe, né? O mundo está lá fora.
Mas existem sim coisas que a gente escolhe. E é importante a gente se dar conta delas, ter consciência delas, porque esse é o poder que a gente tem, né? Eu não escolho como o que as outras pessoas vão fazer e como elas vão lidar, mas eu escolho como eu vou lidar, como eu vou olhar, né? E diante de tudo isso que está acontecendo, o que é que eu quero fazer. Então esse é o meu poder. E é importante, né? Eu ter consciência dele justamente para não deixar que outra pessoa tome isso de mim. Né? Quando eu simplesmente reajo ou faço as coisas de forma inconsciente, é isso, né? De certa forma, eu tô abrindo mão dessa coisa. Eu tô com vontade de fazer uma observação, eu tô com muito medo de como isso vai ressoar, mas eu sinto que eu preciso fazer, em relação ao uso da palavra escravidão, que já me falaram, para evitar usar de forma metafórica por conta da dor que isso desperta nas pessoas cujos antepassados, ou até pessoas que hoje passam por isso de forma real, assim. E eu tô com medo de falar isso, Dani, você se sentir criticado, que é uma coisa específica, mas não é. Eu falo isso mais como uma forma de trazer visibilidade para essa dor conjunta, enfim, a pessoa vai se não passar batido. Não, E eu é te um parênteses. agradeço. Eu utilizei nisso, né, da gente ser, de ter uma Escravo das escravidão de tantas coisas sociais, mas eu não sabia que ela era uma palavra e te agradeço, Lê. Porque Não, e eu estou muito... agradeço quem me ensinou isso também. As pessoas que tiveram a paciência de me ensinar isso lá atrás, né? Que eu também, né? Porque é uma imagem potente, mas Uhum. Não, e não é tem à toa, várias né? coisas, não é à toa. Tem várias coisas, né? Eu queria dizer que desse lugar, quanto é importante que a gente também se abra para escutar essas coisas que as pessoas estão se dispondo a nos ensinar, porque isso são gatilhos também, e às vezes é muito nível hard, e para algumas pessoas isso parece que não, que é né, bobagem. Aqui Quem no não tem uma Brasil, dor relacionada a isso vai tender a achar que é uma besteira. Se não dói em exatamente. mim, por que dói nos outros? Mas porque na outra pessoa passou por uma dor que você não passou, então. Né? Não, eu agradeço muito. Eu me vejo muito nesse lugar de aprendente disso. Então, toda oportunidade para mim, ainda mais aqui, né? Eu acho muito válido. Vou até anotar. Eu queria falar uma outra coisa que aconteceu e que daí é um exemplo muito real, tá? Estou aqui me perguntando, porque não é uma coisa que eu chequei antes se podia trazer, mas você falou sobre a questão da mãe, né? De humanizar, e aí veio muita imagem na minha cabeça. Um outro percurso que eu fiz, e que um dos exercícios, até talvez isso possa apoiar vocês de alguma maneira, um dos exercícios era a gente pegar uma foto dos nossos pais, né? Se isso for possível, viável, e colocar uma foto deles antes deles se conhecerem, né? E imaginar, fazer o exercício de imaginar ali, colocar num lugar onde seja especial para você, enfim, e fazer o exercício de imaginar quem era aquele jovem, aquela jovem, que sonho será que ele tinha, que ela tinha, que dores será que ela tinha, que ele tinha. Então é um exercício muito profundo de humanização também. Para mim foi importante porque a gente se conecta com aquela imagem e para mim foi muito interessante ver os traços do rosto, a leveza, né? E como é hoje, assim. Então, ficar imaginando cada uma daquelas marcas que eu vejo hoje, cada sonho será que foi legal e que conseguiu ser realizado, e cada frustração, enfim. Então, eu me lembrei disso. E me lembrei também de uma situação recente, né? Eu tenho um filho de 13 anos e meio, e aí eu me vejo, às vezes, nesse lugar dessa entidade mãe, que às vezes, pelo simples existir, desperta gatilhos nele, porque eu também fui muito rígida. Ele viveu a minha versão rígida, joelho duro o tempo inteiro e acreditando que isso era o melhor, né? Então eu percebo o quanto às vezes eu estou tentando fazer uma checagem com ele, né? Então ontem a gente estava no carro e eu fui fazer uma checagem
E eu tomei uma patada de volta, porque ele parou, ele não estava mais conseguindo escutar, ele entendeu que aquilo que eu estava checando era eu agredindo ele. Ai, meu Deus! E hoje de novo aconteceu uma situação, e aí eu fiquei em silêncio, né? Pensei que precisava dar um tempo, que não ia continuar naquilo, porque ele começa a elevar a voz, e a voz tá grossa hoje, né, gente? É um rapazote do meu tamanho. E aí começa a falar mais alto, e aquilo começa a pegar em mim também, de um jeito difícil, gatilhos também meus, né? E aí eu escolhi ficar em silêncio. Depois, quando eu terminei o que eu estava fazendo na cozinha, subi e entrei no quarto e pedi e falei: olha, eu queria te falar uma coisa bem importante. E aí ele ficou lá, assim, meio que me ignorando um pouco, até que ele viu que eu estava esperando ele me olhar. Não falei, só fiquei esperando. Ele desligou e me olhou. Eu falei: então, o que eu tenho para te falar de muito importante é que eu não sou a tua inimiga. Lembra disso. Porque às vezes eu acho que é muito nesse lugar que eu entro com as outras pessoas, e que talvez nessa dimensão também entre um pouco. Então, vamos tentar se lembrar que a gente não é inimigo. Que ali o estouro foi que eu pedi um apoio e o cara deu um surto, né? Pois então, ele escutou como demanda. Né, pessoa? Você pode estar doendo, a gente está brigando, mas não esquece que eu te amo. Tipo, é fundamental isso. Né? É o fundamental. E não é que a gente não fica bravo. Eu lembro de eu com raiva quando era criança, eu quero que minha mãe morra. Isso o quê? Depois passa 5 minutos, ai, minha mãe, se ela morrer, que não sei o quê. Aquela coisa da criança que fica se sentindo culpada. Meu Deus! E assim, porque a gente está com raiva, né? E por isso que o exercício que a gente fazia muito assim, mano, eu tô com raiva. Falar com a criança assim, mamãe tá só brava, eu amo você. Tá tudo bem. Daqui a pouco vai ficar tudo bem, a gente vai conversar sobre isso, mas eu preciso respirar um pouco agora, né? Para entender que a raiva é uma coisa que vem e passa, o nosso amor está ali embaixo, né? Mas é uma coisa tão complicada, e eu sou muito privilegiada e muito sortuda de que as pessoas que eu tenho em volta de mim na minha vida, eu posso dizer que eu confio que elas me amam. Eu confio que a minha mãe e meu pai me amam, confio que os pais do Igor me amam, e amam ele, e amam as minhas crianças. E mesmo nos momentos de maior treta, em que foi difícil, em que tava, não houve um momento em que, por exemplo, eu tivesse um relacionamento super difícil, tipo, que eu parasse e olhasse, e essa pessoa aqui quer me machucar. Essa pessoa quer me fazer mal, sabe? Essa pessoa quer fazer mal para o Igor, quer fazer mal para de forma alguma. Eu sei que talvez a pessoa esteja com raiva e esteja falando coisas que ferem por causa disso, enfim, mas eu tenho essa certeza lá dentro de mim que essa pessoa não me quer mal. Essa pessoa, sabe, não fica bem quando eu não estou bem. Né? E que, enfim. Eu tenho um caso de CNV nível hard que eu gosto de contar, porque eu acho que, para mim, foi um momento em que eu, tipo, fala, Igor, o que foi? Posso só puxar um gancho rapidinho? Pode. Aí você emenda nesse. É que é uma parada que eu estava tentando encaixar e eu achei que agora deu uma brecha, que acho que tem a ver com a proposta da Francine, né? Quando às vezes a gente está conversando sobre vacina, ou sobre governo, ou sobre Lula, ou sobre Bolsonaro, enfim. Como, para mim, parece muito que essas conversas são uma casca de uma conversa muito mais difícil que a gente queria ter, só que a gente não consegue ter porque dói muito. Né? Porque entra nessas coisas todas que a gente falou das dores dessa convivência intensiva, né? E durante tanto tempo, e como foi emocionante isso que a Dani Toigo trouxe de olhar, né, para essas pessoas, como elas eram antes de eu existir, né? O que será que tinha nelas, né? E como isso humaniza, né? Ajuda a humanizar, e ao mesmo tempo como é importante
de novo, voltando lá à autoconexão, porque aí quando eu estou tendo essa conversa, eu posso entender o que é importante para mim aqui nessa conversa. E às vezes até parar essa conversa e tentar entrar um pouco naquilo que é difícil, né? E eu lembro que uma vez eu estava conversando com meus pais e eu estava focado na nossa relação. Tipo, eu entrei, falei, né, me enchi de apoio antes, enfim, e aí a gente sentou e eu falei, não, vamos conversar aqui sobre a gente, né? Foi uma época que foi uma vez que eu fui para lá sozinho com as crianças e aí a gente estava conversando e aí começou a entrar em um ponto que envolvia outras pessoas. Aí eu falei, não, espera aí, eu estou entendendo que talvez seja importante para vocês conversar sobre essa parte aqui agora, só que eu tenho medo porque eu não estou preparado para entrar aqui agora. Eu estou me sentindo muito ativado falando sobre essas pessoas. Então, para mim é importante a gente voltar para cá e focar na gente, né? E aí fiz um pedido bem claro nesse sentido da gente focar na gente. E acho que eles entenderam e toparam entrar comigo nessa, né? Eles poderiam ter dito não, e aí a gente ia talvez elaborar como que ia ser, e talvez a conversa pudesse parar ali, né? Mas então, às vezes isso, quando a gente entra numa conversa que eu tô vendo que é um embate e é um impasse, né? Porque não passa para um lado e para o outro, não tem para onde passar, né? Dar aquela pausa, né, que a CNV propõe, justamente buscar qual é a minha necessidade, o que eu estou buscando aqui, porque muitas vezes o que eu estou buscando é a escuta daquela criança que queria ir jogar bola e não deixaram, entendeu? E como isso é injusto, porque não me escutaram, eu coloquei, enfim, entendeu? Ou, às vezes, é aquela escuta da pessoa que falou, não vai lá, não vai nesse lugar. E aí o raio da criança foi do mesmo jeito, entendeu? Pode ser isso, quem sabe, né? Se a gente entrar nas nossas necessidades, é possível a gente identificar isso. E, às vezes, sair do impasse e conseguir conversar daquilo que é importante naquele momento, né? Enfim, era isso. Eu acho que eu gosto desse exemplo. O Igor que me mandou aqui no reservado, conta a história do concurso. Essa história é uma história que para mim ficou assim, ficou marcada. Foi um dos 2 momentos que eu tive de comunicação não violenta nível hard, em que eu senti que eu consegui estabelecer uma conexão. Né? Porque o objetivo da comunicação não violenta é estabelecer conexão. E isso não quer dizer que vai sair uma conversa bonita, que as coisas que você quer ouvir vão ser ditas, que as coisas que você quer falar você vai conseguir dizer. Mas quer dizer só que existe aquele momento dourado em que você olha para aquela pessoa e você enxerga uma pessoa e você se sente vista como pessoa. E isso é difícil, né? Não é sempre fácil, especialmente no nível hard que a gente está falando do meu pai. E então, assim, eu larguei um emprego no serviço público concursado estável, né? Quando eu engravidei, eu resolvi sair. Eu trabalhava no Ministério Público do Trabalho, inclusive sofri uma assédio moral, foi uma super história, assim. Cheguei à conclusão de que não, chega, deu, eu larguei. Isso para as pessoas é uma coisa assim, meu, você passou num concurso difícil, já estava estável, como assim você vai abrir mão disso e não sei o que e tal. E para o meu pai, isso é ainda mais forte, porque vem de uma família de funcionários públicos. Então, eu abri mão de uma segurança. Então, desde que eu abri mão dessa segurança, eu recebia... Uma lealdade, né? E tem uma lealdade, exatamente, né? Eu sei que todo mundo aqui é ferreiro, você resolve que você, sei lá, você vai trabalhar no açougue, minha filha? O que você está fazendo na sua vida? Vai ser carpinteira? Vai vender coco na praia? Do que você está falando, criatura? E aí, assim... Então, toda vez que saiu um concurso, eu recebia coisas do concurso. Ah, olha, abriu, esse aqui sim, esse é para você, hein? Olha só, não sei o que, lá. E sempre estão mandando aquelas coisas de concurso, e eu tipo, né? Toda vez que eu recebia, tipo assim, a minha cabeça é tipo, sabe quando você passa num portão assim, e tem 50 cachorros dentro do portão, e você... os cachorros sobem assim, vem pro portão? Minha cabeça é assim. Então, quando eu tô com o joelho duro, a pessoa encosta e os 50 cachorros vêm para frente ao mesmo tempo, rosnando, não sei o quê, babando, aquelas coisas tudo bonito. Então, dentro da minha cabeça tá os cachorros lá. Então, eu tô na casa do meu pai,
Ele sentado na mesa, né, da cozinha dele lá. Tá o Igor do lado dele. Aí ele vira para mim e falou assim: você viu o que eu te mandei do concurso, não sei das quantas? E os cachorros já. Aquele tanto de cachorro na minha cabeça. E eu, tipo assim, sim, eu vi e ignorei. Você não percebeu que eu ignorei? Tipo assim, na minha cabeça, eu querendo responder. E aí, assim, aquele tanto de coisa e aquela conversa que a gente sempre teve toda vez que ele me mandava alguma coisa de concurso, toda vez que ele falava alguma coisa de concurso público. Eu o quê? Meu, você não me viu definhar, tomar remédio, tarja preta, eu estava mal, destruída, acabada. Como que você não viu isso, sabe? Tipo, a vontade assim, mano, tipo, como? Só que aí, na hora que eu virei com todos os meus cachorros latindo e rosnando e olhei para ele, pá, aconteceu uma coisa. Eu vi na mesa sentado um senhor de cabelos brancos, uma pessoa que passou por um plano cruzado, né? Antes disso, por um José Sarney, que passou por uma inflação, que eu lembro da gente fazendo compra do mês, enchendo o carrinho, comprando freezer, que na época estava na moda, que era isso, você fazia compra uma vez por mês, que de uma semana para outra os preços aumentavam absurdamente, a inflação era horrível. E caiu essa ficha para mim, dentro de mim, sabe? De como essa pessoa, né, baby boomer, né, os filhos das pessoas que viram a guerra, as pessoas que passaram por uma ditadura, as pessoas que passaram por inflações, as pessoas que passaram por todas essas coisas. Ele olhava para mim e me via sem segurança. Sem segurança. E aí os cachorros ficaram um pouco quietos naquela hora, sabe? Tipo assim, deu uma baixada, assim, parece que vê o meu pai, assim, como um senhor, sabe, um senhorzinho. Tipo assim, eu nunca tinha pensado no meu pai como uma pessoa idosa, é engraçado isso. E aí, de repente, eu vi ele assim, e aí me deu essa coisa, e me veio um carinho, e eu, em alguns lugares, sabe, os cachorros só deram aquela baixada, eles continuaram lá rosnando, baixinho e tal, mas eles ficaram mais de boa, assim. E aí abriu espaço para olhar para o meu pai, tipo, você tá preocupado, pai, é isso? E a cara que ele fez foi impagável. A cara que ele fez foi bem essa, tipo, a gente tem um script combinado e você saiu do script improvisando aí no meio do palco, no meio do espetáculo, como assim, né? A cara que ele fez foi tipo... foi como se ele tomasse um susto. E eu preciso dar um crédito para o meu pai nesse sentido, de que ele é uma pessoa que tem uma abertura. Com todas as coisas, é um ser humano, né? Então, porque podia ter se fechado defensivamente, mas na hora que eu perguntei isso, ele falou assim, filho, eu fico preocupado, né? E ele falou, né, alguma coisa nesse sentido, assim, de não ter segurança, né? Poxa, né? Você podia se estabelecer um emprego que você ganha bem, que tem 13º, que tem férias, que depois você se aposenta e continua ganhando dinheiro, né? E aí eu falei, pai, eu tô feliz. E aí eu lembro que ele parou, olhou para mim assim um tempinho, e aí ele falou, filha, você se garante? Está garantida? Falou alguma coisa assim. E aí, tipo, não, eu não tô, né? Dentro de mim eu pensei, tipo, não, mas os cachorros já estavam tranquilos nessa hora. E aí, tipo assim, era mais uma coisa assim de perceber o quanto para ele aquilo era importante, sabe? E aí eu falei, ainda me emociona, né? E aí, tipo assim, eu só dei de ombro, assim, falei, eu tô feliz. Isso para mim e eu vejo aquela coisa geracional, isso para minha geração é importante, ser feliz, buscar sentido. Da minha geração em diante, isso vai ficando cada vez mais forte, parece, eu vejo isso. E eu entendo que para a geração dele a segurança era mais forte do que sentido e a felicidade, etc. E aí, nessa hora, eu senti, sabe, aquela conexão profunda. E é engraçado porque, tipo, durante um tempo ele ainda me mandou coisas do concurso depois disso. Ele continuou. Mas quando eu recebia, não doía mais. Porque antes, quando eu recebia, era assim, meu pai não me enxerga, meu pai não me vê, meu pai não me entende, meu pai não me ama. E agora, quando eu recebi aquilo, o que eu recebia era meu pai me ama. Meu pai se importa comigo. Meu pai se preocupa comigo. E parou de doer. E aí, uma hora, finalmente foi parando de mandar. E ficou assim, né? Eu percebo que ainda existe uma preocupação nele, mas ele acompanha de longe. Não existe mais aquela coisa que doía, né? Porque eu acho que houve a escuta para o fato de que ele tem essa preocupação. Acho que naquele momento ele se sentiu visto na preocupação dele. Que era o que ele queria transmitir no final das contas. Né?
nem sempre a gente resolve as coisas só olhando, né? Às vezes, aquilo que a outra pessoa faz precisa ser endereçado de alguma outra forma. Nesse caso, ele só mandava notícias de concursos e era bastante inócuo mesmo. Acho que só mudando a forma de olhar para isso já mudou a forma como aquilo chegava em mim. Mas, enfim. Eu gosto desse exemplo por causa disso, porque minha relação com meu pai muitas vezes foi muito conflituosa e esse foi um momento de muita conexão e eu senti que mudou muita coisa no nosso relacionamento. Muitas coisas mudaram no nosso relacionamento, até porque eu amadureci, ele também. Mas esse é um dos momentos que eu mais lembro com muito carinho, assim, da minha prática de comunicação não violenta, porque eu lembro exatamente dessa sensação da cachorrada a mil, e na hora que eu olhei para ele, assim, de repente eu vi uma pessoa, eu não vi uma pessoa que não me enxerga, esse monstro tirânico que não escuta, autoritário, não sei o que, se não é do jeito dele, e de repente eu olhei e, tipo, era só um cara, era só um cara, tipo, pensando na filha dele, e assustado. O que vai acontecer com você amanhã quando não estiver aqui? E os cachorros latindo. Gente, eu tô com uma teoria de que o microfone do Zoom tá melhor, tá filtrando mais. Que tem uma cachorrada por aqui também, às vezes. Sabe que eu fiquei imaginando que talvez essas 1000 coisas que o meu pai manda para mim a respeito de todo o perigo que a gente está vivendo, de se tornar uma ditadura e do quanto o presidente está nos defendendo disso, que para mim é difícil demais. Talvez de algum jeito também seja uma necessidade de mostrar, de sentir que a gente vai viver alguma coisa. Talvez seja também necessidade de segurança, de um jeito que eu não compreendo, né? De proteger. Temos visões diferentes, mas talvez seja isso. Então, por mais que às vezes a gente não compreenda o jeito que as pessoas cuidam das suas necessidades, né? Sempre me parece que esses pais que são os meus pais, e me parece que os teus também, Laís, do Igor, não querem provocar a gente, não querem fazer algo para que a gente fique mal, né? Parece às vezes. Às vezes, de certa forma, até pode ser. Até pode ser, né? Mas talvez é isso que o Igor disse, né? Tem uma casca ali. Eu vejo que a impressão que eu tenho da minha família em relação a essa questão da política é de que como que você pensa tão diferente da gente? Como você se distanciou tanto? Eu não te reconheço, volta para cá. E as provocações, né? Por que você não toca? Por que você insiste em tocar nesse assunto? Você sabe que eu vou discordar de você. É aquilo que está sempre ali, né? Você é diferente de mim, eu queria que você fosse mais igual, né? E você com a dor do pertencimento, do não pertencimento. Porque é aquilo, a gente sabe que as pessoas amam a gente profundamente lá no fundo, mesmo que seja bem lá no fundo, mas não deixa de doer o que elas estão fazendo. E essa é a questão, a gente precisa de acolhimento para a dor. Às vezes não basta lembrar que a pessoa te ama e que ela é uma pessoa, às vezes você precisa se abraçar no fato de que você não está se sentindo ouvida e respeitada no seu ponto de vista. E que daí, se a gente fica discutindo no tema da discórdia, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E não sim, esse é o convite que o Igor falou, assim, é como se fosse uma casca ali. A gente está falando da casca, nós não estamos indo para. Vamos tirar isso e vamos ver o que está por baixo, né? Vai sair um monte de coisa, vai sair sujeira, vai sair pus, mas vamos olhar para isso, né? Para mim saiu com essa imagem. Vamos indo para o check-out. Eu posso só contar uma curtinha, que isso me ajuda? Uma história da tatuagem. Eu tinha acabado de fazer tatuagem. E aí eu estava com uma pessoa também da família, e a pessoa começou a contar várias histórias de como tatuagem era coisa de marginal, como tatuagem dava problema, como tatuagem não sei o quê, tatuagem isso, tatuagem aquilo. Eu comecei a bater boca com essa pessoa, de que isso era uma visão anacrônica, que a tatuagem hoje até médico e juiz tinha tatuagem no pescoço, na cara,
e usa brinco e isso daí, não sei o que, horas e horas. Ok. Cheguei em casa, eu me dei conta daquilo que eu não falei para a pessoa. Que foi o quê? Na hora que você falou da tatuagem, a sensação que eu tenho é que você está falando essas coisas para mim. É isso que você está fazendo? Essa era a conversa que estava dentro dessa conversa. A gente ficou batendo boca sobre tatuagem, sendo que eu estava com uma tatuagem aqui na minha perna. E essa pessoa viu essa tatuagem. Ela sabe que eu não tinha antes. E ela estava ali. Então eu senti que existia uma reprovação e um julgamento que não estava sendo feito em aberto. Então era muito mais... A gente ficou debatendo tatuagem quando a conversa, na verdade, era sobre o nosso relacionamento. Sobre o respeito. Sobre ouvir. Sobre olhar com carinho para a pessoa que faz diferente de você. O cuidado. E isso não, essa parte da conversa nunca aconteceu. E eu lutei muito quando eu cheguei em casa para ver como a gente vai rápido para o caminho que já está estabelecido, da discussão, da tatuagem. Ao invés de falar sobre aquilo que realmente é importante, o que está por baixo dessa casquinha, que é o quê? A nossa relação, o meu amor por você, o meu carinho, e a forma como você me vê, e o quanto isso me afeta. E quem sabe, não se sabe o que aconteceria, né? O que eu percebo é assim, é que às vezes acontece que a conversa para, porque é uma coisa tão estranha e aí para, mas pelo menos saiu da casca, né? Você saiu do script, aí a pessoa tipo, congela. Ou às vezes acontece isso, chega num lugar mais profundo, onde talvez eu possa até conhecer por que tá tão difícil para essa pessoa me enxergar com uma tatuagem, né? Porque se ela pensa que é coisa, né, de pessoas que para ela estão em algum tipo de risco, ela pode estar preocupada com a minha segurança, né? E aí volta de novo a questão da segurança e todo esse conflito transgeracional que eu acho que a gente você não vai arrumar emprego, você vai ser marginalizada, você vai sofrer preconceito porque você se marcou. Isso. Né? Mas é isso. Vamos para o check-out. Não vai ficar comprido. Eu estou saindo emocionado. Eu acho que é um episódio bem profundo, assim. E toca nessas coisas profundas. Eu fui às lágrimas aqui em vários momentos. Muito grato. Dani, eu cortei o seu check-out. Atravessou a Dani por ozônio. Eu também estou sendo reflexiva, assim, refletindo sobre essas coisas todas e acho que com essa sensação de que algo que uma fronteira se alargou, sabe? Que isso que a gente conversou não ficou só na minha mente, assim, ela realmente está sendo processada em outro lugar. É isso. Eu saio muito grata. Eu saio muito emocionada também. Também chorei várias aqui. Mas eu saio muito grata, porque toda vez que eu me dou conta disso, do quanto eu estou cercada por amor e cuidado e carinho. Tipo, as pessoas às vezes falam, não sei o que escolheu esse caminho. Então, não é à toa que eu escolhi esse caminho. Não é à toa que eu encontrei esse caminho e que eu me abri para ele. Né? Passei por muitas dores na minha vida, mas no final eu tive muitos privilégios e tive essas oportunidades. Então, eu sou grata por elas e espero conseguir tornar disponível um pouco do que eu aprendi, né? O que eu puder tornar disponível daquilo que eu aprendi está aqui, para poder compartilhar com talvez pessoas que tiveram menos privilégios do que eu, ou tantos quanto, enfim, mas essas coisas mudaram a minha vida e eu queria que as pessoas todas tivessem acesso a elas, se elas quiserem. Legal, gente. Antes de desligar, eu pensei em dar alguns informes aqui para quem quiser conversar com a gente pelo Anchor. Dá para mandar mensagem de áudio, eu descobri essa semana. A gente tem também o canal no YouTube, que ainda não tem um nome próprio, porque parece que precisa de X inscrições para ter um nome próprio. Mas é só procurar Desembrulhando o CNV e encontra. Isso, mas aí vocês podem procurar Desembrulhando o CNV e se quiserem também mandar comentários ali nos vídeos dos encontros, né?
por ali é possível também, né? Para isso tem os nossos Instagram e outros grupos, né, onde a gente está, onde vocês podem também mandar seus comentários, seus feedbacks, para a gente é muito importante. Valeu, gente. Valeu. Beijos.